Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui conversando com você que é pai, mãe, talvez tio, tia ou quem sabe avô, avó e tem um filho aí ou um netinho no ensino fundamental e quer conhecer um pouco mais da nossa coleção Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo para o Ensino Fundamental. Esse trabalho foi feito por mim e toda uma equipe multidisciplinar que teve pesquisas na área de jornalismo, educação, antropologia, sociologia, toda a área de matemática financeira e neurologia, que culminou num trabalho que é um livro para cada série, que vai crescendo em complexidade na medida em que a criança vai amadurecendo, vai se desenvolvendo mais, tanto neurologicamente como emocionalmente e cognitivamente, para poder construir, junto com o seu filho, a formação de um projeto de vida. Nós entendemos que um projeto de vida ele é nobre quando ele é bom para o indivíduo e para a sociedade. Ora, mas nem todos nascem sabendo o que querem fazer da vida. Quantas pessoas a gente sabe que escolhem uma carreira de maneira errada? E por quê? Às vezes a pessoa pensa assim, mas falar de profissão, meu filho é novinho, está no 2º ano já. É exatamente aí, enquanto o rio está se formando com águas puras, que a gente vai construindo um caminho para que a vida seja o que? Um mar de possibilidades. Enquanto a criança é nova e tem essa curiosidade natural pelo brincar, mais tarde, se bem brincado, isto que é o brincar na infância, vira um brincar de ideias que se transforma numa atitude empreendedora. Da mesma forma, por que não conhecer ao longo do desenvolvimento as profissões que existem no mundo, o que as pessoas fazem, o que os adultos fazem, o que é que eu posso fazer no mundo para contribuir? Não para a gente formar uma juventude que pensa numa carreira como um jeito de ganhar dinheiro e pronto. Porque o grande problema é que se a única meta de uma pessoa é dinheiro, duas coisas terríveis podem acontecer. Uma, ela não conseguir, e outras vezes até pior, só conseguir isso e não ser uma pessoa feliz nem realizada. Para nós, uma boa escolha profissional, ela é feita quando a pessoa gosta do que faz e consegue se sustentar do próprio trabalho. Ora, na minha experiência como psicoterapeuta há 18 anos, eu vejo que muitas vezes os filhos não conhecem nem o que os pais fazem. Então é preciso construir junto com a criança um encantamento, uma descoberta, uma atitude de nomear quais as profissões que existem no mundo. E numa visão sem preconceitos, porque muitas vezes quando o aluno chega lá no ensino médio, ele quer escolher uma área, ele não escolhe por quê? Porque ele ouviu a vida inteira que aquela carreira não dava dinheiro, ou era de homem, ou era de mulher, ou não era bonita, ou era muito difícil. Então a gente entende que não existe o fácil ou o difícil, existe uma afinidade do indivíduo que com suas habilidades, afinidades, competências e interesses encontra com alguma ou com algumas carreiras uma possibilidade de brilhar. Brilhar, isso. A gente quer jovens e crianças com brilho. E como é que a gente brilha? Quando a gente traz para o mundo um desenho bonito, quando a gente traz para o mundo uma canção bonita, quando a gente traz para o mundo uma história bonita. Ora, o que é o mundo do trabalho, se não uma atitude de trazer para o mundo algo que está dentro de mim para contribuir? Sim, essa é a visão que está por trás desse trabalho. Que se a criança for bem estimulada, se ela for bem orientada, se ela for bem motivada, na sua casa e na escola com o nosso material, 3 coisas vão poder ser beneficiadas. Em primeiro lugar, que é o eixo número 1 desse trabalho, o autoconhecimento. A pessoa que não se conhece, como é que vai fazer boas escolhas? A pessoa que não se conhece pode confundir uma emoção com outra e, além de confundir, não saber o que fazer. Porque como é que eu posso esperar que uma criança, às vezes com 8 ou 9 anos, já saiba conter a sua raiva se ela não sabe nem o que está sentindo? Então é preciso ensinar às crianças o nome dos sentimentos, quais as melhores atitudes, o que fazer para trabalhar bem em grupo, como eu faço para conquistar a amizade dos meus colegas e lá na frente a confiança de futuros parceiros de estudo e depois de trabalho. Se a gente fala que no mundo profissional a gente precisa ter uma rede de contatos, ora, quando isso começa? Com as amizades que eu formo na escola, com a amizade que eu formo comigo mesmo, com
com a minha autoestima, com a minha autoconfiança. É a partir desta autoamizade, desse apreço por si, que eu vou cuidar do meu quarto, da minha roupa, do meu armário, da minha comida, das minhas amizades, da minha escola e da minha vida futura. Então, cada ano a gente tem atividades voltadas ao autoconhecimento, que é a base de uma vida feliz, sadia e realizada. O segundo eixo do trabalho é a escolha profissional, o descobrimento do mundo do trabalho. Saber o que há no mundo para fazer, o que há no mundo como necessidades, na minha cidade, na minha região, ou até talvez em outro país, quais as oportunidades, como é que eu posso fazer para melhorar o negócio, quais as atitudes ou habilidades ou ações que um profissional realiza para que a gente construa um olhar humano, para que a gente construa um olhar criativo, para que a gente construa um olhar de respeito, para que a gente construa um olhar onde as pessoas percebam que uma profissão precisa da outra e para que a gente construa uma ideia de que talvez é a partir desta visão empreendedora que um aluno vai descobrir uma nova carreira, um novo jeito de trabalhar. E se isso é fomentado ao longo do desenvolvimento, a gente não só ajuda numa escolha da profissão, mas as atitudes adequadas para a pessoa se realizar. O terceiro eixo do trabalho, ele é tão importante que hoje vem sendo um pedido cada vez mais frequente, até nos consultórios a gente observa, que é a educação financeira e o empreendedorismo. A gente não pode pensar que o seu filho vá contar com a garantia de um emprego fixo. A gente não pode contar com a ideia de que o mundo do futuro vai trazer segurança. Então, aprender a fazer cotação de preço, aprender a diferença entre o que eu quero e o que eu preciso, aprender a falar de não desperdiçar, dar valor para as coisas, aprender a fazer trocas, aprender a pensar novas ideias de negócios. Tudo isso vai exercitando esta área do cérebro, chamada córtex órbito-frontal, a área onde se processa o freio dos impulsos, a tomada de decisões, a moralidade, a formação do caráter, e é exatamente nesta área que está o quê? O empreendedorismo. Porque é aqui nesta área do cérebro que a partir da busca de novas soluções, da percepção de situações problema, da resolução de conflitos e da necessidade da criança e depois do jovem aprender a tomar iniciativas, que vai se construir mais para frente o empreendedorismo. Então, às vezes a gente fala assim, mas não é cedo para ensinar isso? Não, é exatamente o contrário. Justamente porque o mundo adulto entrou no mundo da criança, criamos novas necessidades, criamos muitas vezes uma sociedade de consumo, criamos crianças mais inquietas, já falam de temas dos adultos tão cedo, é hora da gente devolver para elas o direito de brincar. Brincar pelo brincar, para passar tempo, para se conhecer, para conviver. Brincar de querer aprender, brincar de querer sonhar. E também devolver para elas o direito de perceber que amadurecer não tem que significar matar o lado criança. E isso é o ponto que eu mais gosto desse trabalho. A ideia de que ao escrever um texto, se eu for um jornalista, ao curar um paciente, ao ajudar uma pessoa com depressão, ao dar uma aula, isso pode ser também a brincadeira do adulto. As pessoas realizadas, felizes que a gente vê, muitas vezes nem fazem uma diferença entre a vida pessoal e profissional, porque para elas a própria atitude de trabalhar e somar, isso tudo já é a sua maneira de brincar, de se divertir, de passar o tempo. É claro que há pessoas que veem no trabalho uma maneira de sustento, e pode ser, isso é digno, mas a gente vai sempre procurar trazer para o coração do seu filho que ele tenha um contato com a sua alma, com os seus desejos, com o seu conhecimento, porque se a gente pensar, crianças animadas são crianças que têm um contato com a sua alma. Em latim, ânima e alma é a mesma coisa, e é isso que a gente quer ajudar o seu filho e a sua família. Essa é a nossa contribuição. Crianças que vivam com alma, com brilho no olho, para fazer a diferença no mundo, e que as novas gerações tenham um preparo para uma vida nova, incerta, mas que deve ser encarada de frente, com olhos atentos, coração valente e mãos fortes.